Bom dia! Estou aqui já com o meu café. A live de hoje começou mais cedo, mas bora lá! Hoje a gente vai falar sobre as 3 travas na busca do trabalho que a gente ama e vai ser muito interessante. Existem várias travas em relação a esse assunto, né? Várias questões que eu posso abordar, mas eu escolhi 3 das piores travas que me atrapalharam muito nessa busca minha, né? Que começou em 2018. Então, bora lá. Deixa eu botar um filtro aqui, né? Que ninguém tá merecendo essa minha cara. E bora chamar a galera. Pera aí, deixa eu botar um filtro aqui. Ai, não sei. Deixa eu ver. Ah, esse eu gosto. Então, bora lá. Eu vou convidar a galera. Cadê? Vou mandar aqui pra galera essa live. Chamem a galera também, se você tá nessa busca, né? Porque assim, ó, eu sempre boto no pedestal, mas eu sempre tiro também, porque é muito ruim. O que acontece? Eu sei que hoje tem muita gente insatisfeita com o trabalho, né? É um movimento meio que natural, porque desde nova a gente aprende a escolher o nosso trabalho de uma forma que não é legal, né? A gente aprende de acordo com padrões, escolhas, critérios que muitas vezes não são o nosso. Então, é por isso que hoje tem muita gente revendo essas questões, revendo essas escolhas. Então, pensando nisso, inclusive vocês votaram nesse tema dessa live, 3 travas na busca de um trabalho com mais propósito, né? Porque primeiro você tem que acreditar que isso é possível, né? E depois você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, para não me estender muito nessa live, deixa eu botar aqui. Eu vou começar falando da primeira trava, tá? O que acontece? Como já falei pra vocês, a minha busca, né, por um trabalho com mais propósito começou em 2018. Quando eu tava na Ancine já, né, pra quem não sabe, vai assistir depois, eu sou servidora pública, eu percebi que algo internamente não tava batendo. Era pra eu estar no melhor momento da minha vida e eu não estava, né? Era pra eu estar no melhor momento da minha vida, eu era nova, eu morava com a minha mãe, não tinha conta pra pagar e não estava tudo bem. Olá, bom dia. E aí, o que acontece? Eu comecei essa busca por esse trabalho com mais significado, né? Por esse trabalho com mais propósito. E aí, eu comecei a cair, né, em todas essas travas que eu vou contar aqui pra vocês hoje. E a primeira delas é a clareza. A falta de clareza sobre quem a gente é, sobre os nossos dons e os nossos talentos. Por quê? Justamente porque quando a gente é criança, a gente não aprende isso. Não contam pra gente, não mostram pra gente, não ensinam a gente a olhar pra isso. Nem os nossos pais, muitas vezes, porque eles também não aprenderam, né? Nem, por exemplo, na escola. Então, assim, a escola, que é a nossa educação, né? Ela tá muito atrasada. Graças a Deus, hoje, já tem muita gente fazendo coisas sobre isso, falando sobre isso. Porém, ela tá muito atrasada. Tem um vídeo que é incrível, que tem por aí na internet, que agora eu não sei de quem é exatamente, mas ele mostra a evolução de várias coisas e menos da educação. Se você for reparar, até a cadeira, né, a forma como fica na sala de aula, não mudou. Oi, Mari, bom dia. Então, assim, isso é um primeiro ponto da falta de clareza dos nossos dons e dos nossos talentos. Bom dia! Por quê? Porque a nossa educação, ela é ultrapassada, né? Ela é antiga. Então, assim, eu, por exemplo, na escola, não aprendi a olhar para as coisas que eu era boa, né? Você tem que aprender tudo igual a todo mundo, você tem que gabaritar a prova, que esse é o objetivo. Então, assim, não tem isso. Ah, não, Hannah, você é melhor em português, então vamos ver aqui, né, qual profissão você se encaixaria melhor. Não, não tem isso, né? Aliás, até tem. Você fala assim, se você é boa em português, então vai fazer letras. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eles só estão olhando para questões técnicas, sabe? Eles não olham para questões internas. Então, a nossa educação contribui muito para a gente não saber os nossos dons e os nossos talentos. E isso é muito ruim, né? Por isso que a gente vira adulto e aí a gente tem que fazer essa reconexão, essa busca interna. Porque sozinhos, né, e ao longo da nossa vida a gente não conseguiu fazer isso. A nossa criação também contribui muito para isso, né? Por quê? Primeiro que os nossos pais muitas vezes não tiveram essa educação também. Então eles vão repetindo os padrões. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que eles
acham que sabem o que é melhor pra gente naquele momento, baseado no que eles escolheram. Então, muitas vezes, por exemplo, se você tá numa família de médicos, normalmente eles vão incentivar você a ser médico, né? E muitas vezes é isso que acontece. Se você tá numa família de engenheiro, mesma coisa. Ai, porque a engenharia é bom, não sei o que, e aí você pega e vai fazer a mesma coisa. Ou tem um lado contrário também, né? De repente o seu pai é engenheiro e se deu mal na profissão, ele vai fazer de tudo pra você não ser. Então, assim, a gente, por repetição, né? A gente vai pegando ou deixando de lado padrões que não são nossos, né? Que não vieram com a gente de fábrica, digamos assim. Mas a gente vai reproduzindo isso. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Porque a gente chega na idade adulta, né, no nosso trabalho, e a gente para e pensa, que foi o que aconteceu comigo. Cara, ferrou. Eu não sou boa em nada. Não tem nada que eu faça bem. Você meio que fica cego para as coisas. Você não consegue enxergar as coisas que você faz bem. E assim, não precisa ser coisas extraordinárias, sabe? Porque tem essa confusão também. Ah, então se eu vou ser boa em alguma coisa, eu tenho que ser muito maravilhosa. Tipo, tem que ser impecável. E assim, não é, sabe? Isso daí é exceção. Quando você é gênio, enfim, né? Que a gente sabe que tem um monte de gente que é, mas... é exceção, sabe? Não é todo mundo que tem isso. Mas todos nós temos dons e talentos. E a gente tem que olhar pra isso, sabe? Então, quando eu comecei a minha busca por esse trabalho com mais sentido, né? Que hoje, graças a Deus, eu sinto que eu tenho. Porque hoje eu divido o meu tempo entre o trabalho da Ancine, que é o serviço público, e o meu trabalho, que é esse trabalho aqui no Instagram, né, no YouTube, na mentoria que eu dou individual, na mentoria que eu dou em grupo, nos atendimentos, a questão do meu livro, divulgar o meu livro. Então, isso é o meu novo trabalho, né? Que eu atuo em paralelo com o meu primeiro. Então, hoje eu posso dizer pra vocês que eu amo o meu trabalho, assim como eu amo a Ancine também, mas em outros aspectos, né? Eu já falei sobre isso aqui. Você não precisa amar um trabalho por inteiro, você pode buscar outras formas de complementar aquilo que não tá bom, né? Então, quando eu comecei essa busca lá em 2018, o que aconteceu? Eu me dei conta de que eu não sabia nada sobre mim. Eu não sabia no que eu era boa. Então eu pensava, bom, como que eu vou sair do trabalho, né? Como que eu vou fazer algo diferente se eu não sei nem no que eu sou boa? Então o primeiro passo é você se perguntar isso. No que eu sou boa, né? O que eu amo fazer? O que as pessoas me pedem ajuda? E eu bato muito nessa tecla porque a gente subestima muito, né, essas pequenas coisas, esses pequenos passos, como se eles não valessem. E eles valem muito. Então assim, não subestimem os pequenos passos, sabe? Façam algo de bom com isso. Porque a gente quer milagre, a gente quer imediatismo, isso não vai acontecer. Então assim, já aviso logo, porque não vai acontecer, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto aqui, a primeira trava que eu trouxe pra vocês é a falta de clareza. Desculpa, deixa eu tomar um café aqui. Hoje a live foi mais cedo porque eu acabei conseguindo uma aula agora de beach tennis às 9 e aí eu antecipei. Então, bora lá. Então, gente, deixa eu ler aqui o meu caderninho que eu faço resumo. Então, o que acaba acontecendo quando a gente não tem clareza, né? Quando a gente tem falta de clareza, que é a primeira trava que eu tô trazendo aqui. A gente busca por empregos que só dão dinheiro. A gente não tá focando no que a gente é bom. A gente não está focando em quem eu sou, no que eu faço bem, no que já me pediram ajuda, no que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Não, com isso, né? Eu só penso, o que dá dinheiro? Por exemplo, o meu caso, né? Eu sou servidora pública, sou analista administrativo da Ancine. Ninguém que é analista administrativo, pelo menos eu não conheço, né? Vai falar assim, nossa, eu nasci para ser analista administrativo. Não vai, porque é um cargo genérico, é um cargo que, né, assim, apesar do salário ser muito bom, a gente vai mesmo pelo dinheiro. E eu posso falar da minha experiência, né? Então, assim, eu também tô, cara, mas é o jeito, é a vida, eu não queria deixar de fazer. Isso é importante também, gente. Quando a gente é adulto, né, que nem a Carol tá falando, como é que faz? A gente precisa fazer coisas que a gente não quer. Tipo, eu sinceramente não gostaria de estar fazendo essa live essa hora, porque eu prefiro fazer mais tarde. Mas, o que eu vou fazer? Eu não queria deixar de fazer, porque é uma live que eu me comprometi a fazer com vocês, que é uma aula toda semana sobre algum tema que vocês escolhem. Então, eu falei, vai a hora que tem. Então, é isso aí, bora lá. Então, a gente procura um trabalho, por conta dessa falta de clareza, a gente procura um trabalho
pelo dinheiro exclusivamente. E isso é um tiro no pé, entende? É um tiro no pé. Outra coisa também, a gente vai no que tá na moda. Já viu isso? Tem umas profissões na moda. Tipo assim, teve uma época que era do advogado. Ah, não, todo mundo queria fazer advocacia. Teve uma época que era engenheiro, né? Na época do meu avô lá e tal. Então, tem essas profissões da moda. Agora, por exemplo, tem várias profissões que estão na moda, né? Que é você ser infoprodutor, que é você trabalhar com tráfego pago. Profissões que estão muito em alta agora e pode ser que vão continuar, né? Provavelmente, porque a era digital tá só começando, mas são profissões que estão na moda, estão em alta. Então, assim, você também não para pra pensar, ai, será que eu gostaria de fazer isso? Ai, será que... Não, você pega e vai porque tá na moda. Então, isso é perigoso também. Por isso que muitas vezes você fala, pô, mas eu tô fazendo pra caramba e não, né, nunca me sinto realizada. Porque você não tá conectada com a sua essência. Você só tá fazendo, entende? Exatamente, Carol. É a mesma coisa. Eu, quando fiz faculdade, eu fiz faculdade de comunicação. No caso, eu era boa até em português, essas coisas assim. Porém, eu não tinha nada a ver não queria fazer isso. Se eu parasse pra pensar mais um pouco, se eu tivesse alguém, né, no caso assim, pra olhar pra isso, com certeza eu teria feito uma outra faculdade, mas eu também não sei qual, porque eu gostava de muitas coisas naquela época, né? E é isso, cara. A grande maioria das pessoas faz faculdade por essas escolhas. Exatamente. Não, você acredita que quando eu fiz vestibular, na UERJ, eu botei geografia, porque eu sabia, a nota era baixa, e eu falei assim, geografia eu consigo entrar. Sendo que eu odiava geografia. Entende? Vê se isso faz sentido, gente. Eu ia ficar 4 anos estudando uma matéria que eu não era boa, porque eu não era boa em geografia, eu era horrível. E poderia até passar na faculdade? Poderia, por conta da nota de corte que era baixa. Mas na época que eu fiz, eu ainda me ferrei. Assim, no caso foi até bom, porque duplicou assim a média. Era 20 e pouco, foi pra quase 50 e eu não entrei. Então, assim, e também aquele caso que eu falei, né? O caso que eu falei que é de você seguir o que a sua família foi. Então, assim, de um jeito ou de outro, eu acabei seguindo o que a minha mãe foi. Minha mãe é publicitária. Oi, tá ali, a minha mãe é publicitária, né? E aí eu acabei reproduzindo a faculdade dela muito por não saber o que eu queria, né? Eu fui fazer comunicação. Então, assim, de uma certa forma até combinou comigo, né? Porque eu sempre fui extrovertida, comunicativa, sempre fui boa em texto, porém... não era bem o que eu queria, entendeu? Eu não sei se eu seria isso, sabe? Poderia fazer direito, que na época eu acho que combinava mais comigo, sei lá. Então, assim, a gente precisa olhar para os nossos dons e os nossos talentos. E primeiro, que eu acho que precisa deixar de enaltecer isso. Como se isso fosse algo muito impossível, sabe? Como se isso fosse algo muito grandioso. Sabe, ai não, eu não tenho dom, eu não tenho talento, porque você tá pensando naqueles caras que são um gênio, que eles são fora da curva, que eles são exceção. Você tem dons e talentos, você tem características que você faz melhor do que outras pessoas, ou você faz com mais facilidade que outras pessoas, entende? Então, assim, pensa aí na sua casa, o que você sempre fez bem, né? Por exemplo, a gente sempre tem isso, cada amiga é boa numa coisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga, a Aline, ela é ótima em arrumar coisas, organizar. Ela sempre foi a boa da planilha e tal, de organizar a conta. Ela sempre foi assim, ela é mais analítica, né? Então, assim, provavelmente ela vai ser melhor numa profissão, né? Num trabalho que tenha isso, certo? Eu não, eu já sou mais da fala, né? Eu sou mais da organização. Tipo assim, cara, bora resolver, bora realizar, bora consertar aqui, entende? Então, assim, o que você é boa? No que as pessoas te pedem ajuda? Deixa eu ver aqui, uma das poucas liberdades que meus pais me deram foi a liberdade de escolha na profissão. Eu queria publicidade, não passei. Aí vi que a administração tinha disciplinas em comum que eu gostava, aí fui e não me arrependo. Realmente, eu também na época queria fazer ADM, mas aí a minha mãe também nunca se meteu muito, né? Ela meio que deixou eu escolher. Mas quando eu quis mudar, ela falou assim, não, agora você não vai mudar não, você vai terminar essa faculdade e depois você vê. Então, assim, gente, como que você pode se conectar com isso, com os meus dons e os meus talentos? Fazendo essas perguntas, né?
no que eu sempre fui boa, qual matéria que eu gostava na faculdade, no colégio, o que eu pensava que eu ia ser quando eu ia crescer. A gente acha que isso tudo é balela. As pessoas, elas pensam que elas são muito racionais, sabe? Outro dia eu fui na casa da minha amiga e ele falou: isso daí é uma balela, trabalhar com o que ama. Isso aí não existe, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, até hoje as pessoas acreditam nisso, né? Que só é possível você trabalhar para ganhar dinheiro. E tem muita gente que acredita nisso e acabou. E, gente, a nossa vida são as nossas crenças, entende? Cara, então, Carol, eu já fiz teste vocacional na época da faculdade e deu pra mim comunicação. Então, assim, meio que corroborou o que eu já tava pensando em fazer, sabe? Porém, eu não gostei. É isso, eu acho que ele vai muito pelo externo. Tipo assim, o que as suas características externas, né? Coisas assim, meio óbvias. Então, eu acho que pode funcionar sim, mas eu acredito que é muito mais um trabalho interno. Eu acredito que ele não consiga ir tão fundo, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa de maturidade também. Eu acho que as nossas primeiras profissões, assim, sempre vão entrar nesse lugar de indecisão, será que era isso mesmo? Por conta dessas coisas, né? Por conta da nossa criação, por conta da nossa educação, por conta das nossas crenças. Então, as nossas primeiras profissões, eu acho que elas nunca vão estar 100% alinhadas com quem a gente é, porque é justamente a nossa busca de vida, né? Redescobrir quem a gente é, se reconectar com os nossos talentos. Então eu acredito muito nisso, sabe? Então, assim, hoje, por exemplo, que eu tô com essas duas profissões, vamos botar assim, né? Que é o quê? Trabalhar com desenvolvimento humano, né? Aqui na internet. E a outra é trabalhar como servidora pública. Essa minha segunda profissão tá muito mais alinhada com quem eu sou, né? Porque eu consigo, de fato, enxergar que eu coloco ali os meus dons e os meus talentos. Entende? E além disso, né, tem essa ferramenta aí, a Tati, caralho. A Tati é a irmã da Mari, que são minhas amigas. E toda hora eu confundo o nome dela com a Mari. E as duas são numerólogas, então assim, pelo amor de Deus. E o mapa numerológico é maravilhoso pra você ter uma clareza sobre isso. E além disso, tem o mapa astral também, tem aquele do Kim, tem vários, gente. Então, assim, só que isso é bom quando você já tem um discernimento maior. Quando você é adolescente, muitas vezes você é bobo, você, né, não tem essa cabeça. Então, assim, por isso que eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, vai repensar as coisas. Até porque é o ideal, né, gente? Imagina a gente passar uma vida inteira fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sabe? Ninguém é igual. A gente todo dia acorda diferente, com algum pensamento diferente, de um jeito diferente. Por exemplo, eu não gosto de acordar cedo, mas tem determinados momentos na minha vida que eu gosto. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai me fazer bem, porque eu sei que aquilo ali vai me levar em algum lugar, entendeu? Então, assim, essa coisa da gente ser imutável, não, eu tenho um trabalho, eu sou engenheira, então vou ser engenheira pro resto da minha vida, isso é muito de antigamente. Hoje em dia não tem mais isso, sabe? Caraca, eu acho que você tem que ser escritora. Você tem a cara de escritora, você é mais introvertida. Não que escritor é introvertido, mas você é introvertida, você escreve bem. Eu acho que você seria uma ótima escritora. Então, bora lá, galera. Então, de que forma que você pode se conectar com os seus dons e os seus talentos? Fazendo perguntas, entrando numa terapia, num processo de coaching, fazendo um mapa numerológico, usando ferramentas a seu favor, né? E principalmente se conectando com quem você é, tá? O segundo ponto, que foi um dos piores, e eu sei que é um dos piores que existem, tá? É o seguinte, é o medo do julgamento. Mas não é qualquer medo do julgamento, não. Eu vou falar aqui especialmente das pessoas mais importantes da nossa vida, que são a nossa família, o nosso marido, né? Os nossos parceiros, os nossos filhos. Então eu vou falar especificamente desse medo, desse julgamento, tá? Porque assim, a gente tem muito medo, principalmente do julgamento de qualquer pessoa, né? Eu vou fazer uns stories. Meu Deus, o que será que vão pensar, né? Ontem eu fiz uma caixinha de pergunta, o que você deixou de fazer por medo do julgamento? Tinha vários, de stories, de postar vídeo, de postar texto. Não vou fazer porque vão me julgar, não sei o que. Eu mesma tenho ainda um pouco de vergonha de fazer live e fazer stories na rua, por exemplo. Mas esse medo que eu tô falando aqui, né, quando você vai buscar uma nova profissão, e principalmente, gente, às vezes você não consegue nem assumir que você quer.
E eu sei porque eu passei por isso. Até o início do ano passado, eu já, no fundo, na minha alma, já sabia que eu não queria mais ser somente servidora pública, que eu precisava ir buscar essa nova coisa. Mas eu não conseguia assumir pra mim, nem internamente, Isso é tão louco, gente. Como que você não assume nem pra você? Porque o seu medo é tão grande que nem pra você quer assumir, você quer guardar isso às 7 chaves. Então, eu somente no início do ano passado que eu comecei a ter crise de pânico na hora de estudar para concurso, que era o que eu estava fazendo, que eu percebi que eu não queria mais ser servidora pública, somente, né? Por que eu digo somente? Porque por enquanto eu ainda sou e eu não sei se algum dia eu vou sair. Então é por isso que eu digo somente, porque hoje em dia eu tenho um projeto paralelo, né? Então, o medo do julgamento da nossa família, ele é um dos piores problemas e travas que atrapalham a nossa vida na hora que a gente vai buscar esse trabalho. Por quê? Primeiro por conta dos padrões, né? A nossa família geralmente está inserida nesse padrão que a gente foi educado e é um padrão muito difícil, às vezes de gerações, que a gente não vai mudar. Então, assim, se o seu pai vem de uma geração que todo mundo era engenheiro, todo mundo era médico, né? O avô dele era, o pai dele era, etc, etc. E você vem dizer que você quer ser artista, por exemplo, que você quer ser escritora, deixar a profissão da medicina, sei lá, da engenharia, da advocacia, imagine como que vai ser isso, porque na cabeça dele isso não existe, porque é a forma que ele foi ensinado. Então é um padrão muito tempo enraizado. Então, assim, como que a gente sai disso? E por que esse medo é tão enorme, né? Por que o nosso medo é tão grande? Porque existe uma coisa, as consteladoras que estiverem presentes podem falar, né? Que é as Ordens do Amor. É um livro do Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação familiar, né? E existe uma lei dentro desse livro que se chama Lei do Pertencimento, que ele diz o seguinte, que todo mundo numa família pertence, né? Então ninguém pode ser excluído. E essa lei do pertencimento, é por isso que a gente tem esse medo enorme de contrariar a nossa família, de deixar de agradar, né? Muitas vezes a gente quer ser a filhinha perfeita, aquela que não erra, aquela que não decepciona. Ou muitas vezes a gente quer ser a rebelde, sem causa, também para chamar atenção. Tudo isso, gente, está envolvido nessa lei, porque a gente não quer deixar de pertencer à nossa família. A gente quer continuar pertencendo. Então, é uma coisa muito além do que a gente acha. Não é somente um medinho ali de desagradar, né, e do julgamento. É uma coisa muito mais profunda. Então, é como se a gente fosse arrumar outra profissão, que não a que os nossos pais indicaram pra gente, ou a que eles acham que é boa pra gente, a gente fosse deixar de ser da nossa família. Então, é uma coisa muito profunda, entende? Às vezes, você precisa fazer uma constelação pra você descobrir se você tá fazendo isso. Muitas vezes, gente, você tem uma profissão que você está repetindo uma profissão de alguém que, por exemplo, tem muito isso, né? As pessoas queriam ser, sei lá, advogados e aí não conseguiram. Aí você vem para honrar essa pessoa, né? Então, assim, isso é muito real. Parece maluquice, né? Parece loucura. Ai, como assim? Mas é verdade. Então, assim, depois vocês pesquisem mais sobre isso. Indico esse livro, As Ordens do Amor, porque esse livro vai contar as 3 leis lá, né? As leis do amor, que diz que você pertence. Então, gente, mesmo que você não queira mais o trabalho que a sua família acha que é bom, eu vou te contar um segredo. Você não vai deixar de pertencer. Você é dessa família e você vai ser para sempre dessa família. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente, quando vira adulto, a gente tem que assumir a culpa da gente querer fazer diferente da nossa família. E tá tudo bem, porque no fundo, a nossa família quer o nosso bem. No fundo, mesmo que eles não demonstrem, né? De repente a sua família ela é bem durona, crítica, brava, né? A minha mãe, ela é bem assim, ela é muito crítica. Eu vou te sentar aqui. Agora ela já melhorou, mas assim, ela sempre foi, sabe? E aí, o que acontece? Só que mesmo que a sua mãe seja assim, como a minha, ela não sabe demonstrar talvez afeto, carinho, amor, ela ama a gente. Elas amam a gente e elas querem o nosso bem, por mais que não pareça, por mais que elas não demonstrem. Então, assim, o que eu quero trazer nessa trava, né, que é uma das piores, que é: você vai pertencer à sua família, mesmo que você não queira seguir o caminho que eles acham que é bom pra você.
tá? E eu vou te falar aqui uma frase que você pode mentalizar ela sempre. Sempre que você quiser fazer esse movimento de sair disso, né? Buscar uma coisa diferente, mesmo que não seja um trabalho, tá? Pode ser outra coisa, mas aqui a gente tá falando de buscar um trabalho que a gente ama, tá? Você vai mentalizar a frase assim: nós somos a evolução da nossa família. Nós somos o sonho da nossa família. Por vocês também serei feliz. E nada será em vão. Por quê, gente? Porque a nossa família que veio antes da gente, eles deram duro pra caramba pra estar aqui, né? Porque senão a gente nem estaria aqui. Então, assim, eles não querem o nosso mal. Mesmo que eles façam coisas horríveis, né? Enfim. No fundo, eles querem o nosso bem. E cabe a nós pegar a nossa vida e fazer algo de útil. Então, você está num trabalho ruim, que você não gosta, que você não quer, só para agradar a sua família, não vai ajudar ninguém. Principalmente você, beleza? Então, assim, sai dessa desculpa. Para com essa história, né? A gente se prende muito nessas histórias. Tipo, eu mesma falava: eu tenho esse trabalho do serviço público porque a minha mãe me ensinou que eu tinha que ser independente, né? E não depender de ninguém. Aí por isso eu fui e arrumei um trabalho que eu não dependia de ninguém. Beleza, e é isso mesmo, eu não dependo de ninguém, acabou. E aí, eu vou ficar repetindo essa história até quando? Né? Porque essa história ela não tá me ajudando, ela tá me atrapalhando, entende? Então a gente precisa rever essas histórias que a gente tá contando pra gente, tá? E eu indico esse livro, tá bom? Nesse ponto eu indico esse livro, Ordens do Amor, do Bert Hellinger. Oi, Miriam! E na primeiro ponto, gente, eu esqueci de falar, mas eu indico o livro O Propósito, tá bom? Do Prem Baba. E dá um spoiler também, né? O meu novo livro, eu já tô escrevendo um novo livro. Na verdade, eu já escrevi, mandei pra revisão. E aí tem que fazer a revisão, né? Tem que rever tudo. E ele vai ser muito sobre esse assunto, tá? Sobre essa busca do propósito, sobre essa busca da gente se conectar com quem a gente é, né? Vai ser muito nesse sentido. Não vou dar mais spoiler, mas vai ser sobre isso. Então, agora a gente vai pra terceira e última trava na busca do trabalho que você ama, né? Que é um ponto muito importante que as pessoas também subestimam, que é a reclamação. Deixa eu beber um café aqui, peraí. A reclamação, gente. Eu, como vocês sabem, sempre fui muito reclamona, né? E o que acontece? A reclamação tira a energia do fazer. Quando você reclama, você não quer agir. Quando você reclama, você só quer ficar reclamando. E eu sei disso, e você sabe também, porque quando você encontra alguém que reclama pra caramba, já percebeu que fica um reclamando de um lado, um do outro, um do lado do outro. Tinha uma época, né, ano passado, que eu tava insatisfeita lá no trabalho e tal, e não fazia nada pra mudar. E o problema da reclamação é justamente esse, porque enquanto você tá reclamando, sua energia está sendo minada e você não consegue fazer nada com isso. Tem uma frase do Bert Hellinger que é: quem lamenta não quer agir. E é verdade. Se você tá lamentando muito na sua vida, pergunta pra você mesma: quanto tempo eu tô perdendo, podendo estar fazendo algo de útil da minha vida, eu tô aqui reclamando, tá? Então, assim, eu sei que muita gente reclama porque parece que é o mais fácil a se fazer. Mas quando você tá reclamando, você tá mandando pro seu cérebro aí que você não quer fazer nada, que tá bom a situação do jeito que tá, né? Então, ao invés de você reclamar, começa a pensar nesse novo trabalho que você quer, começa a fazer cursos diferentes da área que você não conhece para ampliar o seu repertório, né? Quando eu parei de fazer isso, gente, quando eu parei de reclamar com a galera do meu trabalho que tava uma merda, sabe o que aconteceu na minha vida? Eu tive tempo e energia para estudar coisas legais. E hoje eu só tô fazendo essa live aqui porque eu fiz isso, eu parei de reclamar. E se eu não parasse, eu ia continuar no mesmo lugar, com o mesmo trabalho, reclamando, fazendo nada de útil da minha vida. Então, assim, a reclamação não ajuda, gente. Ela não ajuda. Parece que ela é inofensiva, mas ela não é. Então, como que você pode lidar com isso? Fazendo o quê? Parando de reclamar, né? Indo buscar algo de útil da sua vida. Quando você for reclamar com alguém, fala assim: cara, não vou fazer isso, eu vou pesquisar um curso aqui legal pra eu fazer, eu vou escrever um texto, eu vou, sei lá, ler um livro que eu tenho aqui para ler.
vai fazer outra coisa. Sabe, a reclamação é como se fosse um bichinho aí, ó, que fica te mordendo, sabe? E quanto mais você reclama, mais você quer reclamar. Então, assim, a reclamação tira energia do fazer, galera. Ai, boa, Mari. Ó, a minha mentoria em grupo, ela é focada exatamente nisso. Pra você achar um trabalho que você ama, pra você se conectar com os seus propósitos de vida, né? Porque eu também não acredito em um único propósito, eu acredito que a gente tem vários. Então, assim, a mentoria, ela tá fechada, só vai abrir ano que vem outra turma, mas vai ser incrível ter vocês todos aqui, né, e quem assistir depois com a gente, beleza? Mas assim, então, eu queria falar sobre essas 3 travas, né? A reclamação, a falta de clareza e o medo do julgamento da nossa família, que tanto nos atrapalha. E pra fechar, eu quero trazer 3 últimos pontos, que são um resuminho, que é assim, ó. Peraí, deixa eu olhar aqui. Uma coisa que ajuda muito nesse ponto da reclamação é você passar a olhar o seu trabalho como um patrocinador do seu sonho. Como assim? Como assim que você tem dinheiro hoje por causa do seu trabalho que você não gosta mais? Né? Hoje a Ancine patrocina os meus sonhos. A Ancine me permite, né, fazer as coisas que eu estou fazendo. Sem o meu dinheiro ali da Ancine, eu não teria. Então, quando eu comecei a olhar para a Ancine com esse olhar de, cara, a Ancine hoje pode não ser o que eu quero, mas ela está me ajudando. Então, tudo mudou pra mim, tudo mudou. Então, de repente, se você ainda não pode sair do seu trabalho hoje, né, e ir para esse trabalho que você ama, começa a pensar assim no seu trabalho atual. Cara, esse trabalho aqui eu não gosto, mas ele é que está me permitindo buscar novas coisas, tá? Outra coisa também que eu fiz, que me ajudou muito, é chegar a essa conclusão. Bom, eu tô tão insatisfeita e infeliz a ponto de largar tudo agora, de sair, né? Não, né? Então eu vou continuar paralelo. Você tem que se perguntar isso. Agora, se você falar assim, não, tá insuportável, você precisa começar a fazer uma transição de carreira, um planejamento financeiro para você sair, fazer uma reserva, né, para você poder pedir demissão ou sair do seu trabalho e ter essa reserva e não ficar ferrada, né? Não faça as coisas por impulso, entende? Então, assim, são essas coisas que eu queria falar da reclamação. E tem uma coisa que é muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Que o contrário da reclamação é o quê? A gratidão. Então, quando você agradece pelas coisas que você tem, mesmo que hoje não esteja do jeito que você gostaria, o seu trabalho principalmente, você se abre para você receber mais. Agora, quando você fica na reclamação, você não consegue fazer isso. Você só fica vibrando na fudência, na escassez. Então, uma coisa que eu faço também que me ajuda demais é ter um diário de gratidão. Todos os dias, ou de manhã ou à noite, mentaliza coisas que você é grata. Por exemplo, pela sua saúde, pela sua respiração, pela sua família, né? Pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua cama, pelas pequenas coisas, gente. Porque assim, se a gente só vai esperar para agradecer quando a gente estiver grandona, essa grandona aí nunca vai chegar, entende? Então a gente tem que começar a agradecer no pequeno pra gente poder chegar no grande, entendeu? Então assim, eu queria deixar muito esses 3 pontos. Tem 1 milhão de pontos que eu podia trazer, mas eu queria focar nesses 3 hoje, tá? E assim, em resumo, né? Como que você pode fazer para ter um trabalho que você ama? Primeira coisa, gente, é entrar em ação. Porque tudo isso daqui que eu falei são ações que vocês precisam fazer. Nada vai cair do céu, gente. Você não vai descobrir o seu dom e o seu talento dormindo, entendeu? Você precisa agir, você precisa pensar, você precisa escrever, perguntar, entrar num curso, né? A gente fica esperando as coisas na nossa mão. Não vai chegar, entendeu? Então, assim, entre em ação, comece logo com o que você tem hoje, não fique esperando, né? Quando chegar o melhor momento, quando chegar a hora exata. Não, gente. A internet, graças a Deus, existe para isso. Tudo que a gente quer tá na nossa mão. Tudo. Qualquer coisa que vocês queiram aprender, é só vocês digitarem no Google que vai aparecer, gente. Pelo amor de Deus, não deixa passar mais tempo, sabe? Qualquer coisa hoje que se você quiser aprender. Ontem eu tava de noite vendo, sabe o quê? Vídeo para aprender a melhorar no beach tênis. Como é que eu saco aqui no beach tênis? Como é que eu não sei o que lá recebo? Gente, tudo tem no Google, no YouTube. Então, assim, essa história de não dá, não tem tempo, é tudo mentira. Tudo mentira que você tá contando pra você. Então, entre em ação o mais rápido possível com o que você tem hoje, tá? E terceira e última dica, né? Na verdade, tem mais 2.
Compre o meu livro Vai e Faz. O meu livro Vai e Faz, ele tem um passo a passo para você sair da fudência, tá? É só você entrar no link da bio. Ele tem exercícios práticos que você pode aprofundar mais ainda nessas questões. E se ainda tiver muito difícil para você essa busca e você precisa de alguém para te dar a mão e ir mais além, você pode contar comigo na mentoria individual, tá bom? Me manda um direct pra gente conversar e começar esse processo juntas, tá? Eu ainda tenho uma vaga para começar ainda esse mês. E é isso, minha gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu vou desligar agora, porque eu vou lá fazer o meu esporte, né? Espero que vocês vão também. Cuidar da saúde de vocês, da mente de vocês, porque isso é muito importante pra você ter um trabalho e uma vida com mais propósito, beleza? Porque se a gente não faz as coisas que a gente gosta, a gente tá ferrada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva, tá bom? Um beijo e bom final de semana. Tchau!